A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu estava com saudade de vocês já, porque fiquei acho que uma aula ou duas sem gravar por problemas técnicos, vamos dizer assim, que fica mais chique, né, falar desse jeito. E hoje nós estamos de volta, mais uma vez dizendo para você compartilhar, comentar, deixe o seu nome, da onde você é, para nós interagirmos junto. Deixe seu comentário, deixe sua pergunta, sua dúvida. Nós vamos esclarecer se você tiver alguma dúvida. Se eu não conseguir, eu peço ajuda a alguém e com certeza nós vamos esclarecer a sua dúvida. Não deixe de ajudar a divulgar o canal da Escola Bíblica Dominical. Hoje, lição de número 10, a lição de número 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. E desde já quero parabenizar a todos os pastores. E principalmente, claro, não posso deixar de falar do meu pai, que é pastor. Eu quero parabenizar ele por ser um pastor e ser um exemplo de pastor. Não é porque é meu pai, não. É um homem que eu me espelho nele. É um homem de caráter, de palavra mesmo, tá? É um homem de Deus, por assim dizer. Vamos começar a nossa lição, então, sem mais comentários. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Vamos orar para começar essa lição. Querido e amado Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por este momento maravilhoso. Nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, ó Deus, por tudo que tem feito. E agora eu peço, Senhor, ajuda do Espírito Santo nos direcionando nesta lição, direcionando a cada professor no domingo pela manhã, para que possa, Senhor, trazer a verdade, Senhor, que precisamos ouvir. Assim nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. E quem concorda, diz amém. Lição de número 10, próximo domingo, às 9 horas, né? Todos na Assembleia de Deus de Foz do Iguaçu e nas igrejas que têm escola bíblica dominical, tendo uma consciência de santidade. Texto áureo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem que ser em paz com todos, tem que ter santificação, senão nós não vamos ver o Senhor, não vai ter a oportunidade. Verdade prática: na jornada para o céu devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Palavra-chave é essa mesmo que vocês estão pensando: santidade. E sobre santidade nós precisamos entender. Claro, eu sempre estou trazendo aqui aulas sobre o hebraico dentro do contexto hebraico, porque apesar do Novo Testamento ser escrito em grego, a mentalidade era judaica. Então nós temos que procurar dentro da cultura, dentro do pensamento judaico, o que realmente Paulo escreve, o que João, Marcos, Lucas, Mateus, enfim, Tiago, Pedro, quem mais? Esses, né? Que escreveram a palavra de Deus, João, Judas também, Judas, que escreveram, mas o pensamento, eles usavam o idioma, mas o pensamento deles era judaico. Então, na nossa primeira aqui, né? Santidade, seu significado em grego. Vamos para o nosso quadro. Estou gostando de usar, se você estiver gostando também, comenta aí. Hagiasmos, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Em grego, eu, sinceramente, não domino muito a fala, só um pouquinho. Consagração, santificação. É um processo de tornar-se santo, separado, né? É um processo de avançar na santidade. Nós nascemos de novo, esse é o processo inicial do crente. Segundo 1 Pedro 2:2, nós desejamos o leite espiritual, devemos desejar ardentemente. E o crente segue
progressivamente sendo transformado pelo Senhor, a semelhança, né, a natureza de Cristo que nós perdemos. Então, hagios vem propriamente diferente a palavra que nós vimos aqui como santidade, hagiamos, né? Se eu estiver errado, não tem problema, me corrija, eu conserto. Tem hagios, que é propriamente diferente, tem a raiz nesta palavra, né? Semelhança da natureza com o Senhor, porque é diferente do mundo. Então, o significado central, fundamental de hagios é diferente. Por exemplo, um templo no século I, ele era hagios. Por quê? Porque a estrutura, ele era diferente dos outros edifícios. Então chamava ele de hagios. Tem um significado técnico, tá? Semelhante ao Senhor. Uma implicação de ser distinto. Tá? É separado. Porque é especialmente dedicado ao Senhor. Por isso não devemos ungir objetos, locais, porque quando nós consagramos e ungimos algo, deve ser exclusivo para usar para Deus, não pode ser para outros fins. Então, qualquer coisa que você consagre ou unge ao Senhor, ou unja, né, ao Senhor, ou ungir, vamos colocar assim, fica mais certo. Se você fizer algo diferente que não seja para Deus, aí você vai estar profanando o local. Vamos em frente? E a lição diz que nós precisamos ter uma consciência, sudaneses, né? Consciência, especificação. Olhe bem, é uma santidade consciente, é um conjunto, ou seja, uma consciência moral e espiritual de um ser criado à imagem divina. Claro que nós perdemos, sim, com o pecado nós perdemos. Mas nós temos a capacidade agora de distinguir o que é certo e o que é errado. Cada um de nós tem um agente moral livre dentro de nós, mas nós temos a consciência de que nós somos separados. Por isso, santidade não é isolamento. Olhe bem, preste atenção em mim. Santidade não é se isolar da sociedade, não. É ser diferente, separado em meio à sociedade que nós vivemos. Já no contexto hebraico é kadosh. Kadosh mesmo, tá? Dessa forma que você está vendo escrito aí. Kadosh tem o sentido também de separado para um propósito específico, ou digamos assim, especial. Também traz o sentido de ser cortado, puro, sagrado e santo. Isso dentro do contexto, vimos no contexto grego, agora no hebraico. Traduzido geralmente por sagrado ou santo, né? E ele vai trazer ali kadosh ou kadash. Claro que nem tudo que é separado, né? Nem tudo que é separado para Deus exclusivamente. Nós estamos tratando uma lição que fala da Bíblia, então esse separado, porque tem gente que é separado até para cultos, mas não é direcionado a Deus. Na Bíblia mesmo encontramos a separação para prostituta cultual, que traz o nome de kadosh, kadoshé, se não me engano, tá? Então, não é separado, esse é separado para Deus. Santificado é ser santo. Existe para outros motivos? Sim, existe, claro que existe. Para coisas é kodesh. Quando nós falamos de pessoa, é kadosh, ou santo, Deus, nós usamos kadosh. Quando é para coisas, é kodesh. Kodesh vai trazer um sentido sempre se referindo a lugares, a coisas, algo consagrado ou dedicado a um propósito, né?
pode ser traduzido por separação, santidade ou sacralidade. Kodesh é a raiz da palavra mikdash, que quer dizer santuário. Lembra Êxodo 25:8, ele diz assim: Ve'asuli mikdash ve'shahant betorran, e me farão um santuário, um kodesh, um mikdash, que vem da raiz Kodesh. Aliás, a palavra Kodesh vem da palavra mikdash, que é santuário, aí se referindo a coisas, diferente de Isaías, capítulo 6 e versículo 3, que vocês lembram bem lá como estava escrito, né? Kadosh, Kadosh, Adonai Tsevaot, quer dizer, santo, santo é o eterno dos exércitos. Aqui traz um sentido porque 3 vezes de memória, primeiro um sentido de memorizar, e segundo, usando um superlativo que não tem no hebraico, né? Por exemplo, nós, se fôssemos falar de Deus no sentido de Isaías, capítulo 6, versículo 3, nós diríamos santíssimo, né? Santíssimo. E ele usa a expressão 3 vezes. É algo excelente, é um grau muito excessivo de santidade. Por isso, não havendo a possibilidade de Deus ser menos santo, não tem a mínima. Não existe qualquer vestígio que Deus possa se tornar menos santo, porque ele é santo, 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 né? Tá ali, ó, ao lado da sua tela. E o que acontece? Ele pede a nossa santidade. Ele pede para que nós possamos ser santo como ele é santo. Aqui, claro, nós estamos falando de coisas, então, no substantivo masculino Kodesh, também é dado atributos divinos, lugares, edifícios. Santidades pode ser item como os móveis, Êxodo 30:10, sacrifícios, voto, comida, olha, até mesmo pessoas e tempos. Então o Kodesh é usado nessa direção, diferente do Kadosh. E quando ele usa Kadosh, 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 é para mostrar o quanto Deus é santo. No caso de coisa, igual nós temos no Êxodo 26:33. Kodesh ha-Kadoshim. Nós temos ali o que é o Kodesh ha-Kodashim, é o santuário. Propriamente o lugar santíssimo, tá? Não é a tenda, mas é o lugar santo do santo. Aqui, ó, onde está passando a setinha do mouse aqui. Aqui é o Kodesh HaKodashim. Aqui é o lugar santíssimo, o santo dos santos. Aí nós temos o Kodesh, que é o santo, temos a pia de bronze e o altar do holocausto. Em volta é o átrio. Maravilha, meus irmãos, entenderam bem no sentido tanto hebraico como no grego? Compreender o que é ser santo é ser separado em meio a uma sociedade. Não é porque seria muito fácil eu me trancar dentro de uma casa, ou nós irmos todos para uma ilha, ou eu sozinho, né? E me isolar de todos. Isso é muito fácil. A santidade, ela tem que ser mostrada, ela tem que ser vista. Tem que ser vista, e você vai entender nessa aula que ela tem que ser vista. Nós temos 3 objetivos na nossa lição, que os professores vão ter que cumprir esses objetivos, é apresentar a perspectiva bíblica da santificação. Segundo objetivo, descrever a abrangência dos estágios da santificação. E terceiro, distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Eu vou fazer nessa passagem, agora nessa lição, uma aula diferente para vocês. Tá? Eu vou trazer subsídios para que possam agregar ao conteúdo da lição, para que possa enriquecer melhor a sua aula. Por isso eu gostaria de saber dos seus comentários, suas dúvidas sobre santidade
e justiça. Vamos lá? O primeiro ponto do professor, eu peguei só o primeiro ponto para nós termos esse, digamos assim, esse norte, esse ponto de partida. A perspectiva bíblica da santificação. Vai englobar tudo. Eu quero começar com 3 perguntas. Primeiro, o que significa ser santo para uma pessoa? Segundo, qual a diferença entre ser santo e ser justo? Existe uma conexão? Terceiro, qual a relação entre a santidade humana e a santidade divina? São 3 questões que nós deveríamos meditar, pensar. Eu acredito que essa santificação daria só ela uma lição da IBD, 13 lições maravilhosas para o nosso trimestre. Seria muito bom falar só sobre a santificação. Então vamos à primeira pergunta. Desculpa, antes da primeira pergunta, antes de eu responder essas 3 perguntas, eu quero te mostrar como que a santidade tem que ser vista em nós, tá? Como que ela tem que ser vista em nós. Deixa eu ver minha Bíblia, pegar a minha Bíblia. Eu não peguei a Bíblia, mas eu tenho o celular aqui, mas eu gosto da minha Bíblia, né? Tá aqui ela, a Bíblia junto com a lição. A outra Bíblia King James atualizada eu deixei em casa e eu estou aqui com a minha Bíblia King James, mas eu gosto dessa versão. Quem gosta comigo, comenta aí, vai ser bênção de Deus. Então, antes de eu responder essas 3 perguntas, eu quero mostrar para vocês a simbologia da vestimenta sacerdotal, para que nós possamos entender por que a santidade tem que ser vista. A vestimenta tinha características especiais e cerimoniais. Servia para quê? Glória e ornamento, tá? Essa era a função da simbologia. Não era só uma roupa bonita, não era só para ser bonito, não, tá? Deixa eu arrumar aqui direitinho a minha câmera, isso, para não atrapalhar a leitura, né? Então não era só para ser bonita, não, tá? Ela tinha uma função. As roupas santas, Vigdei Kodesh, Vigdei, roupa santa Kodesh, tá? Criada por Deus para Arão e seus filhos como pré-requisito para o ofício sacerdotal. Então as roupas seriam para o quê? Lekavod ufterai. Me enrolei aqui. O letferá. Desculpa. O letferaret. Era para quê? Para glória, peso da glória, santidade e beleza. Enrolei um pouco a língua ali, mas saiu. Tá? Então era essa a função da roupa sacerdotal. E aqui nós temos o sacerdote. Nós temos primeiro na frente o sumo sacerdote, que é a roupa dele, era diferente do sacerdote. Nós vamos ver a simbologia desse primeiro sacerdote aqui, tá? Nós vamos ver. Então as roupas santas, Vigdei Kodesh, eram memoriais, olhem bem, meus irmãos, prestem atenção. Eram memoriais para os sacerdotes, serviriam para ensinar os preceitos mais sublimes, moldando pensamentos e ações de Arão e seus descendentes. Um memorial constante de um princípio da Torá. E qual era esse memorial? Vamos para o quadrinho de novo, tá? No Talmud tem uma escrita lá que diz o seguinte: Dalifnei miata omed, quer dizer, saiba perante quem tu estás. Então saiba, Arão, quem é o Deus que você serve. Saiba como esse Deus quer que você se separe. Perante quem você está orando. Muito comum ir na igreja e o quê? Não adorar a Deus. Então Deus está pedindo que Arão, dá lifnei mi ata omed. Saiba, nós temos que saber perante quem nós estamos. Por isso que Deus diz, sede perfeito como eu sou perfeito. Não é igual. Igual é só
seria a perfeição da santidade. Aí é só com ele. Não podemos ser igual a ele. Mas, como ele é santo, nós devemos apresentar-nos uma santidade em nossa vida. E nós temos que saber perante, para os judeus, é lei oral, mas serve para nós, porque nós sabemos perante quem nós estamos. Eu posso esconder do meu pastor, eu posso esconder da minha esposa, dos meus filhos, de uma congregação inteira, mas eu não posso esconder diante de quem eu estou, diante de quem eu oro. Eu vou na igreja, mas não adoro, eu não louvo, eu só vou para ver os defeitos. Não há santidade no meu culto. Não há princípios bíblicos que moldam a minha vida, revelando a santidade de perante o Deus que eu estou. Então temos que ter muito cuidado. Vamos para o nosso quadrinho? Então, tendo como base esse sacerdote, nós vamos trazer, né, o que é a roupa dele. Ele tinha em cima uma mitra. Perdão pelo pecado de altivez, que era um camarada altivo. Aquilo ali representava que ele estava debaixo de uma santidade. Isso era para pedir perdão dos seus pecados de altivez. Então a mitra tinha esse significado. Abaixo da mitra tinha a lâmina que dizia assim: santidade ao Senhor, perdão pela arrogância. E não vem me dizer não que às vezes nós somos arrogantes, sim. Então toda vez que ele colocava essa roupa, que ele colocava aquela lâmina na mitra, ele lembrava, santidade ao Senhor, eu vou me lembrar perante quem eu estou. A roupa não vai fazer diferença nenhuma em nós. Um paletó de gravata não me torna santo. Mas ela tem que lembrar perante quem eu estou. Não é só colocar o paletó e a gravata, não. Eu tenho que lembrar perante quem eu estou. Então nós temos ali, a mitra ia lembrar sempre. O peitoral era erro de juízo, quando a gente não era 12 pedras representando ali, né? A tribo, uma pedra para cada tribo. Então, erro de juízo, quando julgava errado, e nós julgamos. Não pense que isso só acontecia com o povo judeu, não acontece conosco hoje acontece. Isso era para lembrar ele. A túnica que cobria parte, né, do corpo do sacerdote era perdão pelo assassinato. Aí você vai dizer, esse eu não preciso. Mas a Bíblia diz, aquele que odeia, que se ira contra o seu irmão, é assassino. Você viu como nós temos que lembrar perante quem nós estamos? Você viu que a roupa não é simplesmente porque é bonita, dá uma olhada, é uma roupa top, por assim dizer. Mas ela tinha um significado que é mais glorioso do que ser bonito. Então não importa o terno, a marca que você está usando, que hoje nós usamos terno, e até porque nós não somos judeus, nós sempre vamos usar terno e gravata pela nossa cultura, mas é lembrar. Então a túnica cobria parte do corpo do sacerdote, era perdão pelo falar mal do irmão. O cinto, pelos pecados do coração, ele era amarrado ao redor da cintura, tá vendo aqui, ó, e ele passava pelos ombros, aqui e aqui desse lado. Então, era perdão pelos pecados do coração. Quando nós cometemos algo, né, falamos, pensamos mal do nosso irmão, quando nós cometemos um erro contra ele, esse representava o perdão pelos pecados do coração. O éfode, que é essa a parte embaixo aí, é perdão pelos pecados da maledicência, lashon hará, falar mal do irmão. Tem muita gente que acha que pecado é só adultério. Tem muitas pessoas que acham que pecado é só roubar, né? Matar fisicamente, assassinato mesmo, não, mas falar mal do irmão, olha, tinha duas partes aí que cobria. O juízo, o erro de juízo, quando nós julgamos erradamente uma pessoa, e o éfode, né, pelo pecado de falar mal contra o irmão. E por último,
os calções que iam embaixo da roupa pelos pecados sexuais que eram cometidos. Então veja que essa roupa não era simplesmente uma vestimenta, mas ela trazia significados importantes para mostrar a santidade ao Senhor. Ainda ele trazia duas pedras, duas placas, né, nos ombros que tinham o seguinte: Avnei e Caron, que quer dizer as pedras da memória, sustentar e carregar o povo. Aqui fala do ministério pastoral, né? Aí vamos jogar para o pastor. É sacerdote? Não. Nós somos um reino de sacerdotes. Então todos nós somos sacerdotes. Ah, mas aí carregar o povo, sustentar o povo, sim, serve só para o pastor? Claro que não, né, meu irmão? Se nós lermos lá em Gálatas capítulo 6, nós vamos ver que ele está dizendo: cada um carregue, ajude seu irmão a carregar. Ó, 6:2 diz: carregai os fardos um dos outros, para que a lei de Cristo seja cumprida. O 6:5 vai dizer que você tem que carregar a sua própria carga, seu próprio fardo. Mas o 6:2 está dizendo que nós temos que carregar. E não está dizendo que é para pastor, não, é uns dos outros. Então não é só para o ministério. Ainda tinha, a outra pedra era Hossein Mitzpat, quer dizer, uma pedra para cada filho no peitoral, carregado no coração. E olhe bem, eu carrego não porque eu tenho que carregar, não. É porque Deus mandou. Se você fizer tudo que é mandado, aí você pode dizer assim: sou um servo inútil. Então não é carregar porque Deus mandou, não, é porque eu amo. Eu carrego a carga do meu irmão, como diz em Gálatas, não é porque é um preceito bíblico, não é porque Deus escreveu, não é porque Ele quer ver o meu amor em ação, porque amor não é sentimento. Então eu não carrego porque é uma obrigação, está na Bíblia, eu tenho que cumprir. Se for dessa forma, nem faça, meu irmão, não tenho por que fazer. É porque eu amo carregar. Peitoral do juízo é onde eu carrego o meu irmão. Isso faz parte da santidade. Isso é refletir a santidade de Cristo em nós. E por último aqui nós temos os 3 tipos de unção do sacerdote, né? Que era na orelha, na ponta da orelha direita, dedão da mão direita e o dedão do pé, para que o sacerdote ouvisse Deus, cumprisse os mandamentos de Deus e andasse nos caminhos do Senhor. Santidade ao Senhor. Então, para nós hoje, o que significa? Para que eu ensine a palavra ao povo de Deus, para que eu possa conduzir o povo de Deus no caminho do Senhor ou no próprio caminho. Eu sou o caminho e a verdade. E não somente isso, o dedão do pé é o quê? É eu andar, é no caminho, não o caminho. Santidade ao Senhor é responsabilidade em amor de cumprir o que Ele deixou para nós cumprirmos. Eu carrego, eu tenho a lembrança dos pecados que eu cometo, para que eu lembre perante quem eu estou. Aí nós voltamos, né, nas 3 perguntas. Você já tem uma base do que é santidade, você já tem uma experiência, então vamos lá para a primeira pergunta. O que significa ser santo para uma pessoa? Então vamos lá, no primeiro, o que significa para ser santo para uma pessoa? Ser santo à luz das Escrituras e da teologia envolve diversos aspectos que abrangem o que vocês já viram na explicação: separação do pecado, dedicação a Deus, a vivência de uma vida conforme os princípios e a vontade divina. Então nós vamos explorar o que isso significa. Vamos ver?
Primeiro, separação do pecado. Ser santo implica afastar-se, deixar. Isolar-se, aí sim é isolar-se do pecado, é alimentar, né, de tudo, afastar-se de tudo o que é contrário à natureza de Deus e nos aproximarmos de toda a boa vontade, de todos os princípios bíblicos que ele deixou para nós. Comportamentos, atitudes e pensamento que desagradam a Deus. 1 Pedro 1,14 vai dizer, sede santo porque eu sou santo. Então, não é só dizer que é crente, sou pastor da Assembleia de Deus de Foz do Iguaçu, eu sou... Não, eu preciso ter atitudes, eu preciso ter comportamento, e posso colocar mais uma ali, eu preciso ter palavra, a minha fala tem que ser diferente. Efésios capítulo 4, versículo 29. Vamos ver o que diz? Estou bem pertinho aqui em Gálatas. É só voltar um pouquinho para Efésios 4 e 29 e nós vamos nós vamos descobrir como que tem que ser o nosso palavreado. Claro que Efésios vai abranger a igreja, a Gálatas Efésios, eu estava voltando para Coríntios. Efésios é depois de Gálatas. Efésios 4 e 29 vai dizer o seguinte, temos atitude, comportamento, atitudes e pensamento. Agora vamos para falar. Que nenhuma palavra imprópria proceda de vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que o ouvem. A quem ouvem, né? Graça aos que a ouvem a palavra. Mas se nós formos lá para Tito, aí é para os obreiros, aí é para pastor, que é uma carta pastoral. Serve para os meus membros? Serve também, mas Tito é direcionado ao obreiro. Tá? Mulheres exortas, Tito 2 e 8. Linguagem sã. O 7 diz, em todas as coisas te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. No 8 vai dizer, linguagem sã, não pode ser condenada, que não pode ser condenada, para os que são de oposição possam ser envergonhados, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Então, é comportamento. Santidade não é um título, é comportamento, atitude e pensamento. Nós temos que praticar o que agrada, não o que desagrada a Deus. Dedicação a Deus envolve uma vida orientada para glorificar a Deus em todas as áreas. Comportamento, atitude e pensamentos. Então, é uma vida dedicada a Deus. Todo o que o meu corpo, alma e espírito. Deus só quer o coração. Não. Ele quer corpo, alma e espírito. Porque Romanos 12, 1, ele está dizendo que é para apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então é todo o corpo. Não vem com essa historinha de que Deus quer só o coração. Transformação pela renovação da mente. Ser santo envolve transformação e contínua, conforme os ensinamentos bíblicos e pela obra do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir em nosso coração, nós não vamos conseguir atingir o nível de santidade que Deus exige de nós. Então, além de tudo, temos que ser transformados. Metanoia, mudança de comportamento. Lembra? Se você não lembra, assiste a outra aula, você vai ver que eu expliquei o que é metanoia. Imitação de Cristo. Imitar seu caráter, suas atitudes,
suas ações. Jesus é um modelo perfeito de santidade para os crentes. E Paulo foi o único. Eu não sei se você tem. Se você tem coragem, está assistindo até aqui, então coloca aí na lição. Desculpa, coloca aí no comentário. Você tem coragem de repetir igual a Paulo repetiu? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo? Você tem coragem de ir no púlpito da igreja que você está pregando? E a pergunta, vou mudar, vou reformular a pergunta. Será que nós temos coragem de dizer como Paulo, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo? Coloca aí no comentário. A pessoa, obediência aos mandamentos. A santidade é manifestada quando nós obedecemos os seus mandamentos. Quando nós seguimos os seus preceitos. Como nós andamos de acordo com a sua vontade. Quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita em nós e quando não é mais eu que vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Isso é uma pessoa. É viver de forma diferente do mundo. Kadosh. Diferente, separado, cortado. Lembra que tem um sentido de cortar? É cortado do mundo, mas ainda está lá no meio. Mas ele é diferente. Uma vida marcada por valores e comportamentos que refletem. Vamos ver 1 João 2:15 e 17. 1 João, capítulo 2, 15 e ao 17 vai dizer assim, ó. Não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida não é do Pai, mas do mundo. E o 17 vai dizer que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, significa viver no mundo distinto, separado, cortado do mundo. Essa é a verdadeira santidade. Então, num resumo, se uma pessoa ser santa significa viver uma vida separada do pecado, dedicada a Deus, transformada pela renovação da sua mente, imitando a Cristo, obedecendo os mandamentos de Deus, diferenciando-se do mundo e manifestando o fruto do Espírito. Essa é a resposta para a pergunta: o que significa ser santo para uma pessoa? A santidade não é apenas uma condição estática, não é, mas é um processo contínuo, tá? É em conformidade com a imagem de Cristo, realizado pela graça e o poder de Deus e do Espírito Santo. É uma resposta de gratidão e amor ao chamado de Deus para sermos filhos e refletirmos seu caráter no mundo. Segunda pergunta, você lembra qual era? Qual a diferença entre ser santo e ser justo? Existe uma conexão? Existe uma conexão? Qual é a diferença? Vamos ver qual que é essa diferença? Definição de santidade. Apesar de eu já ter colocado para vocês, né, a definição de uma santidade, vamos ler aqui. Santidade refere-se à pureza moral, separado do pecado, dedicação exclusiva a Deus. É um atributo que vai destacar a perfeição moral de Deus, não a nós, mas vai refletir, vai destacar, né? E a chamada para os crentes viver de acordo com essa pureza. Então nós vamos refletir, mas precisamos, para refletir, viver de acordo. Definição dada aí, já que vocês viram, né? Definição de justiça. Refere-se à conformidade com a lei moral, não legal. Deus não tem legalidade, Deus tem moralidade, tá? Qual que é a diferença? Por exemplo,
Eu devo no SPC. Em 5 anos o nome é retirado do ele não consta mais. Mas eu continuo, eu posso apresentar o nada deve. Estou legal diante da lei, mas moral, não estou moral, porque eu sei que eu devo, tá? Ser justo implica agir de acordo com os padrões de Deus e tratar os outros com equidade. Salmo 11 e 17. Então nós temos aí a definição de santidade, definição de justiça. Tá? Vamos lá. Diferença. Santidade. Natureza é um estado de pureza e separação, que vai envolver a abstinência de certas práticas. No âmbito, a santidade afeta todas as áreas, em vida, pensamento, atitude, palavras, ações, como nós já explicamos. Então, nós temos a natureza da santidade e o âmbito que ela abrange, tudo. É uma essência do caráter divino em nós. As pessoas olham, como a mitra está escrita, elas vão ver que há uma santidade em mim, há uma santidade em você. Por isso, vai mudar o nosso caráter, o nosso pensamento, a nossa atitude, as nossas palavras, as nossas ações. Enfim, nós vamos viver de uma forma diferente. Já, em relação com Deus, a santidade primariamente relacionada com a nossa relação com Deus. Tá? Envolve a nossa transformação à imagem dele, que ele é santo. Justiça é a forma de agir conforme os processos morais e éticos de Deus. Então, envolve fazer o quê? O que é certo e tratar os outros de maneira justa. Será que nós estamos fazendo isso? Será que junto com a nossa santidade nós conseguimos praticar a justiça ou a gente consegue fazer um e o outro não? Então a justiça é manifestada principalmente nas ações interpessoais e relações interpessoais, quer dizer, na convivência do dia a dia. Como que nós vamos dizer assim, olhe bem, já dei esse exemplo, mas vou dar de novo. Engenheiro, doutor em engenharia, ele entra na igreja, aceita Jesus, diaconato, cooperador, diaconato, presbitério, evangelista, pastor. Um outro funcionário, digamos, um auxiliar de pedreiro, né? Não que é menos digno, é trabalhador, mas ele entra, aceita Jesus, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Então, o que acontece com a justiça? Deus, quando entra o doutor em engenharia, nós chamamos ele de pastor. Quando entra o ajudante auxiliar de pedreiro, nós chamamos ele de pastor, justiça. Não há diferença por posição social, por posição financeira, enfim, não há diferença. Os dois são tratados com a mesma justiça. Claro que existe uma justiça diferente para nós, né? Tiago capítulo 3, versículo 1 diz, muito de vós, não sejais mestre, porque mais duro juízo é para vós. Mas no âmbito de tratamento, é as relações interpessoais de tratarmos todo com o mesmo amor, com o mesmo carinho, a mesma afetividade, refletindo a nossa justiça santa, digamos assim. Então, relação com os outros, tá? Tratar os outros de maneira justa e equitativa. Nossa palavra, né? Forcei. Igualdade, não importa. Sua posição, seus status, enfim, não me interessa. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Mas eu sou pastor e não sou servo. E servo é escravo. E Paulo diz, eu sou servo, eu sou escravo, eu sou devedor, eu sou miserável homem que sou. Então, da mesma forma, nós temos que tratar equitativamente cada um. Igualdade entre os irmãos. Então, essa é a relação que nós temos. Então, a conexão entre santidade e justiça é uma base comum. São contexto, né?
enraizados no caráter de Deus, são distintos, diferentes um do outro, mas estão conectados, amarrados um ao outro. Difícil de ser justo sem ser santo ou santo sem ser justo, dentro desse âmbito que nós estamos estudando. A força do rei ama o juízo, tu firmas a equidade, fazes juízos e justiça em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus e adorai no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo, justo e santo. Então elas estão conectadas, essas duas coisas, em Deus. Interdependência, a santidade e a justiça estão interligadas. São dependentes uma da outra. Santidade inclui a prática da justiça. A verdadeira justiça é a expressão da santidade. Olhe bem, Isaías 5,16 diz: mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o santo, é santificado em justiça. Então, estão interligadas. A verdadeira santidade inclui a prática da justiça, e a verdadeira justiça é a expressão da santidade. Transformação pelo Espírito. Ambos atributos são obras do Espírito Santo na vida do crente. Se ele é transformado, se ele nasceu de novo, enfim, se ele pratica a justiça, ela vai refletir a santidade. 1 Coríntios 6:11 vai dizer: tais foste alguns de vós, mas foste lavados, mas foste santificados, mas foste justificados em nome, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então, essa é a verdadeira. Embora, justiça seja, santidade e justiça tem um contexto, um conceito distinto, estão profundamente conectados. Santidade envolve separação, dedicação a Deus, enquanto justiça envolve ação, agir, conforme os padrões de Deus. Ambos refletem o caráter divino em nós. Tem que refletir. Tanto a justiça quanto a santidade tem que refletir o caráter de Cristo em nós, tá? A santidade inclui a justiça. Por viver de maneira santa implica viver de maneira justa. Então vão formar a base, vão formar o alicerce. E quem vai nos guiar a isso? O Espírito Santo. Vai fazer o quê? Vai nos guiar na vontade divina. Santo e justo como ele é. Terceira pergunta, quem lembra, qual é a relação? Aí nós vamos relacionar a santidade humana e divina. Claro, esse aqui vai ser quase como um resumo do que nós já estudamos até agora, né? Vai ser um resumo. A santidade humana e a divina estão intimamente relacionadas. Por quê? Porque é um relacionamento entre eu e Deus, eu e o ser humano. É uma resposta, à santidade humana. Nós buscamos, é uma relação estendida em vários aspectos teológicos, práticos, espirituais e carnais, enfim, toda essa relação aí entre Deus e o ser humano que vai mostrar, que vai dizer, refletir em nós uma mitra, não fisicamente mais de ouro, como era colocado na testa, mas se você visitar alguma sinagoga, você vai encontrar lá Kodesh Adonai ou Kodesh Hashem, quer dizer, santidade ao Senhor. Toda a sinagoga judaica que você for visitar vai estar lá, lembrando, para lembrar perante quem nós estamos. E sempre vai estar lá, Dalifnei ata omed, quer dizer, para você lembrar diante de quem você está. Então, uma relação mútua entre Deus e o ser humano. Tem a fonte, a nossa santidade, ela tem que ter a fonte em Deus, não pode ser outra fonte.
Por isso que eu digo, há separação para outras coisas, há sim, mas a nossa fonte é divina. Ela é de origem divina, ela é um modelo perfeito de santidade. Ela chama, ela convoca, ela atrai os seres humanos a ser santo porque ele é santo. Sede santo porque eu sou santo. É a imitação do caráter divino. Por isso, viu, é um resumo do que nós já vimos. A imitar o caráter de Deus. Nós somos chamados a fazer isso. Nós somos chamados a andarmos como ele disse, eu sou o caminho, eu sou o derer, eu sou o modo, eu sou a forma que vocês devem seguir. E por isso, se nós fizermos isso, nós vamos ter a mesma oportunidade de dizer igual Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Somos transformados, nós vivemos diferente. A gente vai conseguir, nós vamos conseguir andar nos padrões divinos. Isso vai refletir numa sociedade melhor. Isso vai refletir numa família melhor, ideal. Não perfeita não existe, família perfeita não existe, mas numa família ideal. Isso vai refletir nas nossas relações entre nós e os seres humanos, tanto da comunidade cristã quanto os que não fazem parte. Por quê? Porque nós somos justos. Então nós vamos tratar da mesma forma tantos que são da comunidade quanto não são, porque a santidade e a justiça vão andar junto. Somos separados. Como Deus é separado do pecado, é consagrado à perfeição moral, nós também. Assim como Deus, nós vamos ser chamados. Aí você fala assim, pastor, mas não tem jeito de ser perfeito. Mateus 5:48, Deus vai pedir perfeição a nós também. Aí você fala assim, pastor, mas não tem jeito de ser perfeito. Se eu for perfeito, Deus me leva. Não, olha aqui. Tiago 3:2, porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavra, este é um homem perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Quer ser perfeito? Domina essa tua linguinha, que eu vou tentar também dominar a minha. Nós temos que fazer isso, dominar esse órgão tão pequeno que tira a nossa justiça e tira a nossa perfeição. Então nós somos chamados a refletirmos a santidade do Senhor. Por isso nós vamos ter um relacionamento íntimo com Ele, tá? Estabelecendo um padrão entre nós e Deus. Deus e nós. É como? Eu vou até ler, tá? Eu vou até ler, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4:7. Vamos ler lá. A santidade viver de um modo que agrada a Deus. Então nós temos que viver dessa forma. 1 Tessalonicenses 4:7 vai dizer, porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. E eu quero ler 1 Pedro 1:15, tá? Testemunho e submissão. A santidade do crente é um testemunho da natureza santa de Deus. Esse tem que ser o nosso testemunho. Viver em santidade demonstra a realidade de Deus e atrai os outros a Cristo. Por que a igreja crescia? A igreja de Atos, capítulo 2:42, e Deus agregava, as pessoas vinham. Por quê? Porque eles tinham um testemunho de santidade e justiça. 1 Pedro 1:15 diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O 16, porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Lá em Levítico capítulo 11 está escrito. A relação entre a santidade humana e a santidade divina é essencialmente uma relação de quê? Reflexão e resposta.
Então a santidade de Deus é a fonte, é o modelo, é o jeito, é a proposta que Ele nos deu, é a proposta que Ele nos cobra. Os crentes, nós que cremos, que acreditamos, que seguimos, somos chamados a ser santos, porque Ele é santo. A imitar o caráter dele, as atitudes, a forma de viver, nos separando do pecado para nos consagrarmos inteiramente, corpo, alma e espírito. Tá? Por último aqui, o processo é possibilitado pela obra do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo habitar no nosso coração, essa santidade e justiça torna-se impossível e não vai nos capacitar a viver uma vida que glorifica a Deus. Então, assim, a santidade humana é um reflexo da santidade divina quanto uma resposta à nossa chamada que Deus fez para nós. Vamos para a nossa conclusão, que eu tiro da lição que eu tiro da lição da Escola Bíblica Dominical. Na jornada para o céu, o cristão precisa, eu diria necessita, que é mais do que precisar. Primeiro, desenvolver uma consciência, entender, conhecer da santidade de Deus para que possa tomá-la como padrão perfeito de vida. Nós devemos, aqui eu gostei, sempre progredir em santidade, porque não é um processo estático, não é parar. Tá? Desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final da nossa jornada, conforme 1 João 2 e 3, vamos ler lá 1 João capítulo 2, versículo 3, vai dizer o seguinte: e nisto sabemos que conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Então nós temos que guardar. Começar a nossa jornada. Por isso o tema é perseverança desse bloco. Nós temos que insistir, nós temos que perseverar em sermos santos diante de Deus. Estamos no tempo de ser consciente de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Então nós precisamos buscar a santificação e a paz. Como? Com justiça, sem a qual ninguém verá a Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus a sua vida. Obrigado por estar comigo até este momento. E eu quero orar por você. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. Senhor Jesus, Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui aprendendo, descobrindo, e tenho a certeza que todos nós vamos colocar em prática. Viver uma vida santa, porque Tu és santo, Senhor. De praticarmos a nossa justiça com a vida santa. A mudarmos as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a nossa palavra, o nosso palavreado, Senhor. Pai, nós queremos chegar no céu, mas sem a santificação nós não veremos a Deus. E é por isso, Senhor, que eu te peço. Usa, Senhor, o Teu Espírito Santo, que habita em mim, que habita em nós, para nos lembrarmos, Senhor, da santidade ao Senhor. Para lembrar diante de quem nós estamos. Assim eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Se há alguém doente, se há alguém enfermo, nós repreendemos a enfermidade em nome de Jesus. Seja curado pelo poder da palavra de Deus agora, em nome de Jesus. Assim oramos e quem concorda diz amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Shalom Vrahá, Lehitraot. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.